Você já sentiu fome? Não aquele desconforto de quando passa a hora de se alimentar, mas a fome para valer. Aquela necessidade que pode levar uma pessoa a tentar mastigar o couro de um calçado. Espero que não. Ninguém deve passar por isso. Em 13 de outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia perdeu sustentação e chocou-se contra a Cordilheira dos Andes. O bimotor Fairchild Hiller FH-227 levava 45 pessoas a bordo, a maior parte do time uruguaio de rugby amador ou de Christians Club, seus amigos e familiares. Após perder parte da fuselagem, o avião deslizou numa encosta nevada até parar abruptamente. O piloto mais 11 pessoas morreram no impacto logo depois. O copiloto e outros 4 passageiros morreram na manhã seguinte. O deslocamento violento dos assentos causou fraturas e ferimentos em várias pessoas, o que levou a mais uma morte depois de 8 dias. Os 29 sobreviventes abrigaram-se no que restou da fuselagem. A 3.600 metros de altitude, a temperatura à noite cai com frequência a 30 graus Celsius negativos. Eu estive algumas vezes nos Andes, no Aconcagua e outras montanhas da Argentina, do Chile e do Equador, mas sempre no verão, quando é comum a temperatura baixar dos 20 graus negativos. O Fairchild se acidentou na primavera, mas as pessoas não contavam com roupas adequadas. E o problema não é só o frio. O ambiente é inóspito, nenhum animal, vegetal, apenas neve, gelo e rochas. Quando o sol é intenso, a sua luz é refletida na neve e magoa os olhos. E a 3.600 metros de altitude, o ar rarefeito já debilita o organismo, mais em algumas pessoas do que em outras. Tem pessoas que antes dos 3.000 metros já passam mal. Como a duração do voo entre Mendoza e Santiago seria de cerca de 1 hora, a alimentação a bordo era pouca. Alguns lanches, barras de chocolate e tinha um garrafão de vinho. Tudo foi racionado logo nos primeiros dias. E a água era obtida da neve que era colocada para derreter sobre chapas metálicas que foram reaproveitadas nos assentos. Outras partes do avião também foram usadas a fim de improvisar talas para os feridos. A engenhosidade dos jovens levou ao concerto de um pequeno rádio, mas a primeira notícia que eles ouvem causou desespero. As buscas pelo avião haviam sido suspensas depois de 10 dias. O argumento é que nunca tinha havido um sobrevivente em 34 acidentes aéreos naquela região da Cordilheira dos Andes. O moral do grupo despencou, mas o pior ainda viria 16 dias após o acidente, quando uma avalanche à noite atingiu o precário abrigo e causou a morte de mais 8 das 29 pessoas. E os mortos e vivos ainda ficaram 3 dias soterrados sobre vários metros de neve e gelo. A fome atroz, combinada com a vontade de viver, levou à dura decisão de recorrer aos corpos dos mortos para se alimentar. Uma decisão angustiante, pois, além do tabu, a antropofagia, no caso, envolvia os corpos de amigos, pessoas queridas. A difícil iniciativa podia resolver o problema imediato da fome, mas ainda era preciso sair dali. Algumas breves expedições foram feitas, e numa delas 3 rapazes encontraram a cauda do avião, várias bagagens com roupas, cigarros e alguns doces. Mas a alternativa era escalar uma parede de gelo e encarar uma jornada desconhecida. Um novo trio foi formado e partiu na direção do Chile. Um deles voltou e 10 dias depois o Nando Parrado e Roberto Canessa chegaram a um vale habitado e puderam conseguir socorro depois de 72 dias. Dos 45 ocupantes do avião, 16 foram resgatados.
Curiosidade é que eu conheci o Fernando Parrado uns 20 anos após a tragédia dos Andes. Ele já era e ainda é ligado à cobertura de carros e automobilismo, e por isso era convidado para eventos internacionais das montadoras de automóveis. Em 2 ocasiões, seu nome me pareceu familiar na lista de jornalistas convidados. Mal o grupo se instalava no hotel, aparecia uma equipe de TV para entrevistar o Nando Parrado. Eu conheci esse relato fascinante lendo Os Sobreviventes à Tragédia dos Andes, que foi lançado pela Nova Fronteira, mas eu li na edição de 1974 do Círculo do Livro. A obra do escritor inglês Piers Paul Head vendeu 5 milhões de exemplares e foi adaptado ao cinema no filme norte-americano Alive, Vivos, de 1993, sem os nomes reais dos envolvidos porque os familiares não autorizaram. Eu emprestei esse livro, ele não foi devolvido e eu não tenho aqui para mostrar para vocês no momento. Já o excelente filme produzido pela Netflix é baseado na obra do mesmo nome, A Sociedade da Neve. O livro é de 2008, de autoria do uruguaio Pablo Vierce, que foi colega de escola de alguns dos rapazes. Há uma edição de maio de 2023 da Companhia das Letras. Ele intercala narrativas com um relato objetivo dos fatos, os momentos imediatamente anteriores ao embarque, a sobrevivência na montanha, os dias seguintes ao resgate e os rumos que a vida de cada um tomou. Fernando Parrado assina com o escritor Vince House, dos Estados Unidos, esse Milagre nos Andes, 72 dias nas montanhas e minha longa volta para casa. A edição é brasileira, é da Objetivo, o livro é de 2006. Há outras obras de outros autores, inclusive do Roberto Canessa, esse de 2016. Tive de sobreviver, como um acidente de avião nos Andes inspirou minha vocação para salvar vidas. Leiam desses livros, assista A Sociedade da Neve, um belíssimo filme. Foi um drama terrível, mas uma história muito bonita de resiliência e superação. Relatos de sobrevivência me fascinam. Eu acabei formando uma pequena biblioteca sobre esse tema. Então, assine o canal, deixe nos comentários se alguma história em particular lhe interessa. Boas leituras, até a próxima!